Então, vamos lá começar? Só para avisar que a gente começou a gravar, claro, com o consenso da doutora Júlia aqui, para deixar todo mundo avisado, enfim, direito de imagem, aquelas coisas. Pode prosseguir, doutora. É mesmo, né? Tem que avisar, hoje em dia tem isso. Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos aprender um pouco, compartilhar um pouco sobre o impacto do abuso, do uso excessivo de telas, principalmente de vício em telas, e aí eu vou explicar as diferenças. Em qual momento que a gente pode falar que é um vício e quando é só um hábito, tudo isso que a gente tem dúvida em dia a dia mesmo, as consequências para a saúde mental, para o cérebro, a neuroquímica, o que acontece, então vai ser muito legal. Pode ficar até o final, que vocês vão gostar. Espera aí que eu não estou conseguindo passar meus slides, deixa eu ver se aqui. Tá. A gente tem visto, né, cada vez mais esse contato aí, abrangente com telas, todas as idades, mas o público principal, né, o que mais consome telas são as crianças, adolescentes e adultos até os 35 anos de idade. Essas são as novas pesquisas aí que têm apontado. E, na verdade, isso traz muitas vantagens, né? A gente não pode ser hipócrita para só falar dos prejuízos que a tecnologia trouxe. Maior acesso à informação, conectividade. Agora, os estudos também são muito recentes e a epidemiologia que a gente tem é transversal. A gente não sabe muito ao certo o que é causa, o que é consequência, o que é fator associado, porque para isso precisam de muitos anos, uma prospecção, né, um acompanhamento que é longitudinal e a longo prazo, mas já tem se visto algumas consequências que são comprovadamente causadas pelo excesso. E, na verdade, a maioria dos transtornos psiquiátricos que a gente tem, a diferença entre o normal e o patológico é a quantidade, né? Os espectros, transtorno do espectro autista, o TDAH, os transtornos ansiosos, a depressão, isso tudo é normal, os sintomas são normais, né? Podem ser normais até uma quantidade, até ultrapassar uma quantidade que a gente fala de que é patológico. A ansiedade é normal em todo mundo e é necessária, inclusive, permite a sobrevivência, a nossa evolução. Tristeza também necessária, estresse é super necessário, que nos impulsiona a agir para desenvolver estratégias para lidar com as ameaças ou possíveis ameaças, e sobreviver ao longo do tempo e ter resultados positivos e perpetuar a nossa espécie. E agora também, né, as telas, o uso da tecnologia também é necessário, não se sobrevive mais sem esse comportamento, e aí a gente vai ter que começar a identificar o limite entre o normal e o patológico. Normalmente, esse limite para todos os transtornos psiquiátricos, eu estou falando da psiquiatria porque eu sou psiquiatra, mas na medicina, em geral, isso acontece, o limite entre o normal e o patológico é quando começa a interferir em funcionalidade, quando começa a prejudicar o dia a dia e a te atrapalhar ao invés de te ajudar. Em vez de te aproximar, né, das suas metas e objetivos e te gerar resultados positivos, quando começa a te afastar dessas metas, desses objetivos, ou te causar prejuízos nos relacionamentos, nos estudos, no trabalho, enfim, né, prejuízos em dia a dia. Então, esse é o limite entre o normal e o patológico. E além de causar danos, né, no sistema nervoso central, que a gente vai ver daqui para frente, nos próximos slides, também causa danos ortopédicos para a postura. Trouxe essa foto aí para vocês verem, essa postura de ficar olhando para baixo causa uma retificação da coluna cervical, que os estudos já comprovaram que é pelo uso excessivo de smartphones, e aí é uma diferença aí que traz entre o abuso de internet através do computador e do smartphone, tem outras características que diferenciam, né? Mas essa posição é característica de uso abusivo de smartphone. E com o tempo tem causado essa retificação da coluna cervical, intensificando a cifose e prejudicando, causando dores no pescoço, no ombro e nas costas. Então, eu trouxe essa imagem aí para lembrar que os prejuízos vão muito além daqueles do sistema nervoso central, que é o que a gente vai discutir aqui nessa aula. Então, isso é só uma parte de todo um espectro de várias consequências que podem acontecer, claro, pelos excessos, não pelo uso regular, né? E cada vez mais numa população que é mais
jovem, né? Porque, na verdade, os transtornos psiquiátricos antigamente começavam lá pelos 30, 40 anos. Era a média de idade em que se eclodia episódios de depressão, transtornos de ansiedade. E com o passar dos anos, das décadas, a idade para eclodir os transtornos psiquiátricos vem sendo cada vez mais jovem e menor. E quais são as consequências disso, né? Da gente ter transtorno psiquiátrico numa idade cada vez menor? É que a pessoa passa por mais anos, mais tempo da vida com um transtorno mental, com prejuízos para o cérebro. Esses transtornos psiquiátricos geram prejuízos, podem gerar a longo prazo, né? Não sei se vocês já sabem, mas episódios de depressão recorrente aumentam a chance de ter demência, principalmente Alzheimer. Então, provavelmente, o uso excessivo de telas, cada vez mais precoce, também vai causar o aumento de outras doenças e transtornos psiquiátricos a longo prazo. Isso a gente vai ver daqui a pouco, quando essa coorte de jovens, que são os que mais fazem abuso de smartphone, começar a envelhecer, né? Começar a passar para a segunda metade ali da vida adulta e para a fase idosa. Então, tem muita coisa também, além de causar outras coisas, além dos sintomas psiquiátricos, tem muitas doenças que a gente ainda vai descobrir, provavelmente, que vão estar ligadas a esse excesso que a gente ainda não sabe. Então, o escopo vai muito além dessa aula aqui. E além de esses prejuízos que eu vou mostrar no sistema nervoso central, no cérebro, ainda há também um prejuízo em relacionamentos interpessoais, né? Então, provavelmente, essa cena não ocorreria há 20 anos atrás. Essas 3 pessoas estariam se relacionando, conversando entre si, ou em momento de ócio e de contemplação, que a ciência já comprovou que é benéfico para o nosso cérebro. Existem circuitos cerebrais que são ativados enquanto a gente está em ócio, e que se desligam quando a gente está em atividade, e na verdade a gente não entra mais em ócio, né? Toda vez que as pessoas começam a ficar em ócio, elas já pegam o celular e entram numa rede social, isso prejudica a ativação de áreas do cérebro, que são responsáveis por aumentar a criatividade, a contemplação, a tranquilidade, a felicidade. Então prejudica também esse lado emocional, a falta de ócio que essa atividade tem causado, além de todos os prejuízos no cérebro mesmo, que a gente vai ver daqui a pouco. A nossa população, mais ou menos uns 214 milhões de habitantes, e mais ou menos o mesmo tanto em número de smartphones. Isso significa que crianças, idosos, né, toda a população está tendo acesso, e muitas pessoas têm mais de um smartphone. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que entender disso. E a gente tem que saber em que a gente está se metendo, né? Óbvio que não tem jeito de voltar atrás, mas tem formas muito mais saudáveis de se desenvolver uma boa relação com as telas, principalmente com o smartphone. E aqui a gente foca em smartphone, que é o uso principal de telas atualmente, né? Já ultrapassou o uso de telas por outros métodos, como tablet e computador de mesa, desktop. E quando que a gente sabe se é um hábito ou um transtorno? Isso muita gente me pergunta. Na verdade, eu acho que é o que mais as pessoas me perguntam, porque elas falam, nossa, eu preciso do celular para trabalhar, minha escola usa o celular, né, os aplicativos de celular, o meu trabalho eu uso, eu tenho lojas, eu vendo pela internet, eu fico o tempo todo no WhatsApp. E como diferenciar um hábito de um vício, né, de um transtorno, ou quando o celular passa a prejudicar? Porque, na verdade, cada vez é mais difícil de encontrar esse limite, mas existe uma diferença que é básica entre hábito e transtorno. Para isso, eu vou dar um exemplo. Quando você tem um hábito de escovar os dentes, você escova os dentes ali após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir, 3 vezes ao dia. Isso é um hábito, você já desenvolveu, você faz de forma automática, você não pensa para fazer, e os estudos mostram que você faz exatamente os movimentos iguais, a mesma quantidade de vezes que você passa as cerdas nos seus dentes. É o que você faz todos os dias quando você vai escovar os dentes. Ou seja, é um hábito mesmo automático. Quando você está escovando dente, você não pensa que você está escovando, você está pensando em outras coisas, né? É feito pelas áreas do nosso cérebro que são as subcorticais, né? Não é feito pelo córtex pré-frontal. Então, nem passa pela consciência mais, a partir do momento que se torna um hábito.
Mas a diferença básica entre um hábito e um vício ou uma compulsão é que no hábito a gente não tem tolerância e nem tem abstinência. Um dia que você esquecer sua escova de dente, você pode até ficar incomodado por não ter escovado o dente, mas você não vai passar mal, você não vai ficar ansioso, você não vai ter nenhum sinal ou sintoma de abstinência quando você não faz aquilo que é um hábito uma vez ou duas vezes, não importa. Além disso, o hábito não gera a tolerância, que é a diminuição de efeito com o tempo, ou a necessidade de aumento de quantidade de frequência para gerar o mesmo prazer que antes. E o vício, né, o transtorno causado pelo excesso de telas, quando ele se torna um vício, ele gera essa tolerância, que é o aumento do uso, as pessoas com necessidade de aumentar cada vez mais, e é uma necessidade mesmo, porque elas já não têm o mesmo prazer que tinham com uma quantidade menor, e aí vão aumentando a quantidade e a frequência, e quando elas param, ou seja, então vamos supor que tem uma situação que a pessoa é obrigada a desligar o celular, tá no cinema, ou assistindo uma aula, ou deveria ser assim, né? Porque nem isso as pessoas conseguem ficar mais, a maioria. Então, na verdade, na hora que já virou um transtorno e você é obrigado a parar de ter acesso ali por alguns minutos, algumas horas, a pessoa que é dependente tem sintoma de abstinência mesmo, igual de droga. Então, a pessoa fica muito ansiosa, muito irritada, muito nervosa, mal-humorada, e ela só volta a ficar bem na hora que ela consegue ter acesso ao celular ou acesso à internet de novo. Então, isso já é um sinal de alerta de que pode ser um vício. E esse vício, né, que já vem sendo estudado em vários países, ele é caracterizado, ele é classificado dentro de vícios comportamentais, dependências comportamentais. São comportamentos que causam vício, né? Que são muito parecidos com o vício em substâncias químicas, com a diferença que você não tem a ação química da substância no cérebro, mas o método de gerar dependência é exatamente o mesmo, e é o que eu vou mostrar quando vocês virem um slide com o cérebro cortado de forma sagital. Eu vou mostrar lá dentro do cérebro o que acontece. O mecanismo é exatamente o mesmo para todos os vícios, todos esses comportamentais, como jogo, sexo, trabalho, tecnologia, compra, exercício físico, e as dependências de drogas, de álcool, drogas, cigarro, enfim. Então, a dependência de smartphone é classificada dentro das dependências de tecnologia, mas não existe ainda critérios que fazem diagnóstico do transtorno de dependência por smartphone. Existe só o de internet, mas os estudos mostram que a dependência através de smartphone é diferente da dependência de internet pelo computador em si. Vou mostrar também essa diferença, mas apesar de não existir critério diagnóstico, apesar de não ter lá no DSM, é o manual que a gente usa para fazer diagnóstico dos transtornos mentais, apesar de não existir ainda esses critérios, a gente fez vários estudos aqui no Brasil, meu grupo de pesquisa no Brasil, e vários outros em São Paulo também, e no mundo inteiro, que já descobriram características em comuns entre essas pessoas que têm os vícios, principalmente em smartphones. E quais que são essas características, ou seja, os sinais de alerta, né? E faz com que você tenha que procurar ajuda para isso. O fato de ter recebido crítica algumas vezes de pessoas ao seu redor devido ao uso excessivo de smartphone, de internet. O que acontece é que a primeira fase de qualquer vício é a negação. Então, normalmente, as pessoas ao seu redor vão perceber antes de você mesmo. E essas pessoas vão comentar de alguma forma, principalmente pessoas que não têm esse mesmo vício. Então, esse é um dos sinais de alerta. E cada sinal de alerta que eu colocar aqui, ele não é único nem específico. Precisam ter vários sinais de alerta para a gente ligar essa luz vermelha de que a pessoa pode ter uma dependência de telas, principalmente de smartphone. A pessoa perceber os prejuízos, ou seja, começar a ter consequências ruins, negativas para a vida dela, começar a ter prejuízos nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, e mesmo assim, sabendo dos prejuízos, não conseguir controlar ou reduzir. Então, muitas vezes a pessoa tenta reduzir e não consegue, tem insucesso, porque justamente é um transtorno e não é um hábito mais. E aí a gente passa a ter um problema com o uso do smartphone em crianças, principalmente, quando começa
a dificultar o aproveitamento escolar. Começa a alterar as notas, começa a alterar o comportamento também. Crianças que eram tranquilas começam a ficar mais irritadas, mais impulsivas. E aí vocês vão ver, na hora que eu vou falar de consequências, que a impulsividade é um dos fatores que mais aumentam nessas crianças. Redução de horas de sono. Uma das coisas que as telas fazem mais em crianças, em adultos também, né? Mas mais intensamente em crianças é ativar o sistema nervoso central. Então tem uma luz azul que estimula muito o nosso cérebro e não deixa o sono se aprofundar. Além de dificultar o início do sono, porque a gente fica hiperativado a nível do sistema nervoso central, estimula o SAR, o sistema articulador reticular ascendente, a gente ainda tem uma qualidade de sono ruim. Então, parece que as consequências vão perdurar durante a noite toda, aí não deixa a gente alcançar o não REM, fase 3 e 4 do sono não REM, que são as fases mais profundas e que descansam mais efetivamente. Então, as pessoas acordam com a sensação de que estão cansadas ainda. E em criança, isso é mais evidente ainda, porque crianças precisam, têm uma necessidade de sono maior do que adultos, crianças e adolescentes, né? Um outro sinal de alerta é não conseguir fazer, e aí os estudos mostraram que essas pessoas que são dependentes não fazem uma refeição sem olhar para o celular. Esse ritual de checagem regular, que é ter necessidade de olhar toda hora para a tela do celular. Então, até quando não recebe notificação, as pessoas que são viciadas têm essa necessidade constante de ficar olhando para a tela. Isso tem até um nome, que é o FOMO, que vem do inglês, que é o medo de perder. O medo de perder alguma coisa que está acontecendo ali no celular, que gera esse ritual de checagem. É muito parecido com o ritual de busca por uma droga ou por um comportamento que gera dependência. Usar o celular para combater o humor negativo. Então, todas as vezes que as pessoas começam a ficar muito ansiosas ou muito tristes, elas têm a tendência de passar mais tempo, principalmente nas redes sociais, para regular o humor. Então, estão se perdendo também a capacidade de autorregulação emocional, de utilizar recursos próprios para regular as próprias emoções, ao invés de deixar isso por conta de celular, né, todas as vezes, que é o que essas pessoas fazem na maioria das vezes. Alucinações em relação ao celular. A maioria dos estudos comprovou que essas pessoas que são viciadas, elas têm alucinação em relação ao som que o celular faz, e mesmo que não seja ao som, né, que é essa alucinação auditiva, ou seja, elas escutam o celular tocando, ou escutam sinais de notificação, até quando não acontecem esses sinais. Ou seja, a mente entende que há um som que não existe na realidade. Isso é um dos sinais. E também alucinações de enxergar notificações, até quando elas não existem. Então, elas veem notificações na tela, e aí quando elas vão olhar direito, não tinha notificação. Essas alucinações são muito comuns em quem é dependente de smartphone. O indivíduo que é dependente passa a considerar o smartphone como uma extensão do próprio corpo, então, quando ele vai se transportar, se locomover de um lugar para o outro, a preferência, né, de quem é viciado é carregar na mão, em vez de carregar ou na bolsa ou na mala, por exemplo, porque a pessoa não consegue ficar sem encostar mesmo no celular, sem o toque físico. Além disso, tem a necessidade de usar imediatamente antes de acordar. Isso exclui a função de alarme, de despertador. Então, é usar para acessar a rede social, que é o principal conteúdo que vicia através do celular. Então, essa é até uma diferença, né? Quem é viciado de internet através do computador, do desktop, é mais viciado em jogos, e quem é viciado de internet por meio do celular é mais viciado em redes sociais. Isso também já foi comprovado pelos estudos. Essas pessoas, elas já acessam a rede social imediatamente após acordar. Elas sentem a necessidade constante de olhar para a tela, utilizam o celular até em situação que é proibida ou perigosa. Isso é muito igual a quem tem o vício em substâncias químicas mesmo. Situações que estão ou perigosas ou proibidas, por exemplo, ao dirigir, ao atravessar a rua, aumentou muito o índice de atropelamentos, porque as pessoas viciadas em celular, elas olham o tempo todo para o celular enquanto estão dirigindo, que deveria ser uma atividade de foco total.
E pessoas que atravessam a rua olhando para o celular, não olham para os carros e são atropelados. Então, aumentou o índice de acidentes e de atropelamentos também, a partir do momento que foi se aumentando também esse diagnóstico de dependência de smartphone. E sentir-se mal em local em que não tem acesso à internet, ou que não está próximo ao celular, que são os sinais e sintomas de abstinência que também ocorrem em quem é dependente de smartphone. E o fato de começar a reduzir as relações interpessoais da vida real em prol de relações através de internet. Então, são pessoas que começam a valorizar mais os amigos, por exemplo, de rede social e não interagem com pessoas da vida real, da casa dela, da família dela, quem mora com ela, quem convive, colega de trabalho, enfim. E aí eu trago aí uma comparação entre vício smartphone e vício de drogas mesmo, porque além do mecanismo no cérebro ser o mesmo, que eu vou mostrar daqui a pouco, os sinais e sintomas são muito parecidos. E quando eu fiz doutorado, estou pensando aqui, porque teve uma parte da pesquisa que foi no mestrado, outra no doutorado, a gente comprovou que até o jeito que essas pessoas fazem para tomar as decisões, até os prejuízos em tomada de decisão são os mesmos de quem é viciado em cocaína e de quem é viciado em smartphone. Então, além de ter a tolerância, que é a diminuição de efeito com o tempo, e a necessidade de aumentar o uso para ter o mesmo prazer, além de ter sinais e sintomas de abstinência, o uso compulsivo, o ritual de checagem regular, no caso do smartphone, e ritual de usar cocaína, além de ter prejuízos para a vida, além de ter dificuldade de reduzir, né, perceber consequências negativas e mesmo assim não conseguir reduzir. Além de tudo isso, ainda o mecanismo pelo qual o vício se forma é o mesmo no cérebro, em relação à dopamina e ao que acontece lá dentro do sistema de recompensa. Existem algumas diferenças em relação ao vício, né? O vício através do smartphone e o vício através de internet pelo computador. O vício de internet pelo computador é mais comum em homens e é mais comum em jogos eletrônicos, e o vício de smartphone é mais comum em mulheres, e o que causa mais esse vício são as redes sociais. E aí o que acontece no cérebro, enfim, chegamos no mecanismo que é neuroquímico mesmo, através do qual as telas prejudicam o nosso cérebro, o sistema nervoso central. Esse mecanismo é o que causa o vício e é o que causa os outros prejuízos para o sistema nervoso central. Então, antes que tenha alguma pergunta a esse respeito, a pessoa pode ter esses outros prejuízos que eu falar, mesmo que ela não esteja com um vício em telas. Então, um dos prejuízos é o vício, é a dependência, que é isso que eu estou falando, que eu falei até agora. Existem os outros prejuízos que mesmo quem não tem vício também pode ter, por causa do uso abusivo ou excessivo. Que às vezes a pessoa faz um uso abusivo, uma grande quantidade de horas, e não é um viciado. Né? Já expliquei que a diferença, a pessoa que não é viciada, ela consegue passar um final de semana em que ela não tenha que trabalhar e nem estudar pelo celular, ela consegue passar um final de semana em uma montanha, em contato com a natureza, sem acesso à internet. A pessoa que é viciada não consegue. Então, basicamente, mesmo a pessoa que não é viciada, ela pode ter também esses prejuízos que eu vou mostrar aqui. O que acontece com o celular, e principalmente com rede social, é que elas liberam uma grande quantidade de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da satisfação, do prazer intenso. Essa dopamina sai aqui da área tegumentar ventral, que está no mesencéfalo, e é liberada aqui no núcleo accumbens, que é o centro do sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse centro de recompensa ele é hiperativado em algumas situações que tem o potencial de causar vício ou dependência. O açúcar em excesso, o sexo em excesso, bebida alcoólica, cigarro, drogas, telas em excesso. Por que isso acontece? Porque o estímulo é muito intenso e muito rápido. Quanto mais intensa for a liberação da dopamina no núcleo accumbens, no sistema de recompensa, e quanto mais rápida for essa liberação, maior é o potencial de causar vício, causar dependência. E aí, por que rede social é o que mais causa esse vício? Porque rede social, os estímulos são muito rápidos e muito intensos. Curtidas, comentários,
esses feedbacks reforçadores que liberam dopamina de forma rápida e estímulos também muito rápidos. Então, você não precisa ficar por muito tempo lendo uma mesma coisa para te gerar prazer, e você já passa para a próxima, e cada coisa que você vai consumindo vai te gerando prazer e liberando a dopamina no seu núcleo accumbens. Qual que é a diferença entre outras coisas que causam prazer, que não geram vício, que não vão te prejudicar a longo prazo? Uma leitura, por exemplo, pode te causar prazer, leitura em livro de papel, mas ela não causa esse pulso fásico na dopamina. Ela causa uma liberação que é um pouco mais constante e menos intensa. E essa é a diferença entre comportamentos que não causam vício e comportamentos que potencialmente podem causar vício. Então, eu posso fazer um exercício físico e não ser viciada nele, porque ele vai me causar uma liberação que é menos intensa e menos rápida, vamos dizer assim. A mesma coisa, por exemplo, isso é o que explica a diferença de potencial de causar dependência entre a cocaína e o crack. Por que que o crack causa dependência de forma mais rápida, em mais pessoas, mais intensa do que a cocaína? Porque o crack é absorvido mais rapidamente e é mais absorvido pelo sistema nervoso central. Então, o pico da dopamina é mais intenso, mais abrupto e maior. Então, quanto mais rápido e mais intenso for esse pulso fásico de dopamina, maior é o potencial de causar dependência. Claro que não é em todas as pessoas, e a ciência já comprovou que rede social causa esses picos. O grande problema é que quando a gente libera dopamina no nosso núcleo accumbens e gera esse prazer, a gente também vai diminuindo, principalmente se esse comportamento for repetitivo e continuado, a gente diminui por um feedback negativo os receptores para dopamina. E aí, esse é um mecanismo básico que causa tolerância e abstinência. É o que caracteriza principalmente os vícios, porque se eu diminuo o receptor para dopamina, eu vou precisar de cada vez mais da dopamina para estimular esses receptores e para sentir prazer. Então, eu vou aumentar a minha frequência, a minha intensidade de uso de telas. E, além disso, coisas que antes não me geravam prazer, quer dizer, desculpa, coisas que antes me geravam prazer passam a não gerar mais, porque coisas que liberavam dopamina em um nível um pouco menor, mas que era suficiente para ativar receptor do sistema de recompensa, agora passam a não ser mais suficientes para ativar esses receptores, porque o número de receptor está diminuído, a sensibilidade de receptor está diminuída. É dessensibilização que a gente chama isso. Então, quando tem dessensibilização, essas outras atividades normais ali do dia a dia, fazer uma leitura, fazer um exercício físico, fazer um yoga, uma meditação, entrar em ócio, abraçar alguém na rua, conversar com alguém que eu gosto de conversar, essas coisas simples da vida param de te causar prazer quando você está viciado em qualquer coisa, inclusive em telas. Isso também é um mecanismo que gera apatia ou depressão em quem é viciado, que a maioria das pessoas vão ter a longo prazo quando tem um vício. Por causa dessa adaptação de receptor à dessensibilização. E é isso também que causa a síndrome de abstinência, porque se eu tiro esse único estímulo que está gerando o pulso fásico de dopamina, que está sendo o suficiente para ativar receptores, se eu tiro isso de uma vez, o meu receptor, que está mais baixo do que o normal, ele não vai ser nada ativado. E aí eu tenho sinal e sintoma de abstinência, o que gera necessidade de consumir mais esse conteúdo, esse droga, produto, qualquer coisa que seja para ativar. Da mesma forma, na hora que a gente libera dopamina no núcleo accumbens, a gente também libera dopamina no córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é basicamente a parte mais evoluída do nosso cérebro, do sistema nervoso central, e é o que nos diferencia de animais irracionais. O córtex pré-frontal é o responsável pelas funções executivas. Função de se concentrar, de permanecer com foco, de planejar, de alterar comportamentos e alterar planejamento conforme o resultado que a gente vai tendo, de inibir os impulsos, de inibir alguns instintos também, de controlar o comportamento de acordo com o ambiente em que a gente está. Então, por exemplo, se eu sei que eu não posso apresentar essa aula aqui usando um biquíni, é justamente porque eu tenho córtex pré-frontal. Por isso que um animal não sabe, um animal irracional não sabe disso. O problema é que esse córtex pré-frontal controla os nossos impulsos e faz a gente, por exemplo,
adiar recompensas a curto prazo em prol de ter recompensas maiores a médio e longo prazo. Então, a gente trabalha normalmente, a gente não sente tanto prazer com o nosso trabalho. Algumas pessoas sentem mais, outras menos, mas a gente também trabalha mais porque a gente vai ter uma recompensa maior a médio e longo prazo. A gente estuda, né? Até coisas que a gente não gosta, principalmente na escola, também um pouco na faculdade, porque a gente sabe que a gente vai ter uma recompensa a médio e longo prazo. E quem faz isso é o córtex pré-frontal. Animais não têm capacidade de esperar para ter recompensa. Um animal não fica, por exemplo, alguns dias fazendo um grande esforço para ter uma recompensa no final, porque ele não tem esse córtex pré-frontal desenvolvido igual a gente. Uma criança, e essa é uma curiosidade também que é muito interessante, as crianças não têm o córtex pré-frontal completamente desenvolvido. Ó, essa é a desvantagem de home office. Meu filho acabou de entrar aqui, mas já saiu. Essa também é uma característica. O córtex pré-frontal não nasce completamente desenvolvido. As outras partes do nosso cérebro já nascem completamente desenvolvidas, só vai aumentando ali o número de conexão entre os neurônios, mas o córtex pré-frontal nasce muito imaturo. Por isso que crianças e adolescentes são mais impulsivos do que adultos. O córtex pré-frontal, ele vai se fechando, entre aspas, vai aumentando a densidade de neurônios e a ligação entre os neurônios, vai amadurecendo ao longo da vida. Lá para os 21 anos é que a gente tem o córtex pré-frontal completamente maduro, e é por isso que na fase adulta que a gente começa a ter um maior controle dos nossos impulsos, da nossa impulsividade, que a gente consegue adiar mais as nossas recompensas, fazer com que eu espere para ter uma recompensa maior a longo prazo, em vez de só ficar querendo recompensar o cérebro com recompensas curtas e imediatas. E aí, quando a dopamina, né, um uso excessivo ali de telas, libera dopamina no núcleo accumbens, também essa dopamina é liberada no córtex pré-frontal. E o excesso da dopamina no córtex pré-frontal reduz a função desse córtex pré-frontal. E aí, o que acontece quando eu reduzo a função do córtex pré-frontal? Eu fico mais impulsivo e com dificuldade de controle de comportamento, principalmente esses comportamentos que geram recompensa a curto prazo. Então, se eu estou diminuindo minha função do córtex pré-frontal, eu aumento ainda mais a chance de ficar viciado, porque eu aumento a minha impulsividade. Além disso, eu gero vários outros prejuízos e consequências, como a maior dificuldade de fazer planos a longo prazo, maior dificuldade de adiar recompensas, aumento de impulsividade em todas as áreas da minha vida. E esses efeitos são muito mais intensos em crianças do que em adultos, justamente porque o córtex pré-frontal de crianças e adolescentes não é completamente formado. E se ele não é completamente formado, a citotoxicidade que a dopamina causa é muito maior. Então, a dopamina em excesso é muito mais prejudicial para um cérebro infantil e adolescente do que para um cérebro adulto. Isso faz com que os vícios também se desenvolvam de forma mais rápida e mais intensa, causando essas consequências que eu vou citar aqui agora. Redução do tempo de concentração. Por quê? Acabei de falar, né, quando eu fui falar das funções do córtex pré-frontal, que uma das principais é manter a concentração em um período prolongado de tempo. E quanto mais eu uso telas, mais eu faço meu cérebro se acostumar com estímulos rápidos e menos eu crio o hábito de concentrar em um estímulo maior, que é mais prolongado, como ler um livro de papel, que normalmente é o mesmo estímulo por um tempo maior. Além disso, ter esse prejuízo em córtex pré-frontal que o uso excessivo de telas causa, reduz a funcionalidade do córtex pré-frontal e reduz a capacidade de concentração e o tempo de concentração. Então, esse tempo tem sido reduzido de 50 minutos, mais ou menos, que é um tempo que um adulto normal consegue se concentrar no mesmo estímulo, e é por isso que um tempo de aula é feito com 50 minutos, mais ou menos. Esse tempo tem sido reduzido para em torno de 25 minutos em adultos e 5 minutos em crianças que fazem uso excessivo de telas. Então, é muito prejudicial. Aumento da impulsividade por um mecanismo igual, né, que é de diminuição de função de córtex pré-frontal e muito aumento de dopamina de forma fásica no núcleo accumbens, no sistema de recompensa.
dificuldade de adiar as recompensas também, por um prejuízo no córtex pré-frontal, excesso de dopamina no córtex pré-frontal, que faz com que a gente dê preferência a recompensas mais rápidas a curto prazo, em prol de se planejar para receber recompensas maiores a médio e longo prazo, dificuldade de tomar decisão, intolerância à frustração, porque se eu acostumo o meu cérebro a pulsos fásicos muito rápidos, muito intensos ali de dopamina, eu não consigo ter frustrações, porque frustrações, elas reduzem muito a dopamina. E quanto mais eu sou acostumada com picos de dopamina, menos eu tolero reduções abruptas da dopamina também. Esse efeito que eu coloquei aí, redução da capacidade de ter empatia, é especialmente comum em crianças que fazem abusos de telas, porque é mais ou menos entre os 4 e 5 anos de idade que a gente desenvolve a nossa capacidade de entender as emoções de outras pessoas, de identificar expressões no rosto de outras pessoas e de sentir dentro da gente o que elas podem estar sentindo, de interpretar. E as crianças atualmente têm trocado muito a visualização de expressões faciais, porque elas passam mais tempo em telas e menos tempo relacionando com pessoas na vida real. Isso causa uma dificuldade de desenvolver empatia, que é justamente na idade principal em que ela deve ser desenvolvida e que ela se desenvolve. Os sintomas, tanto de depressão e de ansiedade, transtornos ansiosos e depressivos, são mais comuns em quem faz uso excessivo de telas. E aí tem uma relação que é bicausal, né? Pessoas que já têm depressão e já têm ansiedade têm uma maior probabilidade de fazer abuso de telas para uma autorregulação ou uma válvula de escape, uma fuga e automedicação. Então, quando eu estou muito ansioso, eu uso mais telas para me sentir menos ansioso. Quando eu estou deprimida, eu uso mais telas para diminuir minha tristeza. E apesar de gerar um alívio imediato, piora os sintomas de ansiedade, de depressão a médio e longo prazo. Porque quando esse alívio, que é muito rápido, passa, os sintomas vêm pior do que estavam antes. E te geram procrastinação, te afastam dos seus objetivos de vida principal, que são os que vão te causar um maior nível de satisfação com a vida em geral, a longo prazo, maior nível de felicidade também. Esqueci, né, de falar. Além de poder ser causa, é também consequência. Então, até pessoas que não tinham depressão e transtornos de ansiedade, que fazem abuso de telas, a longo prazo, elas têm mais chance de desenvolver sintomas ansiosos, depressivos e transtornos de ansiedade e de depressão por esse mecanismo de diminuição de receptor para dopamina, que é um dos neurotransmissores envolvidos em transtornos ansiosos e depressivos. Insônia e outros transtornos do sono, né? Essa luz azul emitida pelo celular, ela é um estimulante para o sistema nervoso central e faz com que a gente prejudique a quantidade e qualidade do nosso sono. Outras dependências. Todo mundo que tem um vício também tem uma probabilidade maior de desenvolver outros vícios. É justamente porque, se eu tenho um vício, uma menor quantidade de receptor de dopamina por um feedback negativo, eu preciso de estímulos que causem muita intensidade de liberação da dopamina. Ou seja, outras coisas que potencialmente também causam vício, aumentando assim a probabilidade de ter outros vícios. Prejuízos acadêmicos óbvios, né, por dificuldade de concentração, prejuízo na memória recente, tudo função inicial do córtex pré-frontal. E dores, né, parte física aí, e sedentarismo. Quanto mais existem vários estudos que correlacionam, quanto maior o número de horas de telas por dia, maior é o nível de sedentarismo das pessoas. E aí, depois de tudo isso, né, dessa noção básica aí de como que acontece no nosso cérebro, a maioria dos prejuízos que a gente tem, o que a gente pode fazer, já que é impossível de tirar da nossa vida esse uso de telas, né? Eu tenho muitos pacientes que são dependentes de cocaína, de outras drogas, e apesar de ser de difícil tratamento e manejo, é mais fácil do que quem é viciado em telas, porque as pessoas não cheiram cocaína em qualquer lugar o dia todo. E elas conseguem adaptar, encontrar um novo estilo de vida em que elas não cheirem cocaína se elas se afastarem de pessoas, lugares,
situações em que elas faziam uso. E já na tela, é muito difícil de fazer esse manejo, porque além de ser um comportamento que é socialmente aceito, você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, é impossível de tirar isso do dia a dia, né? É impossível de se tornar abstinente disso, de ficar um tempo sem, né? Então, o que a gente faz? Estimula atividades que são incompatíveis com o uso de telas o tempo todo. Esportes, danças, hobbies novos, pintura, jardinagem, leitura de livros de papel, o teatro, cinema, atividades em que você não fique ou que não possa ficar o tempo todo conectado, o tempo todo nas telas. Isso é especialmente importante em crianças que estão na fase de criação de novos hábitos e de criação de um estilo de vida. E aí, quando a gente estimula o gosto por outras atividades, por consequência, as pessoas elas vão reduzindo o uso de telas e a necessidade constante de ficar ali nas telas o tempo todo. Existe um mecanismo de bloqueio externo, que são aplicativos que bloqueiam o uso intenso de redes sociais. Então, você pode se planejar, por exemplo, colocar nesses aplicativos o número de horas que você quer ficar por dia, ou no Facebook, ou no Instagram. E aí, a partir do momento que você ultrapassa esse limite, o próprio aplicativo bloqueia o uso. Por que isso é interessante? Porque a gente perde a noção do tempo quando a gente passa muito tempo, principalmente em rede social ou nas telas. A gente perde, a gente se programa para ficar ali por 5 minutos e acaba ficando 2 horas, né? Acho que todos vocês já tiveram uma experiência desse tipo. Ah, não, só vou entrar aqui 5 minutos. E as coisas nas redes sociais foram feitas para chamar a sua atenção e para te manter ali por mais tempo possível. Então, você sempre acaba ficando mais tempo do que o planejado inicialmente, o que é uma outra característica de todos os vícios. Ficar mais tempo do que o planejado inicialmente, usando a substância ou para se recuperar daqueles efeitos da substância, no caso de dependências químicas. Então, esses aplicativos são coisas interessantes que a gente usa para auxiliar ali no manejo, reduzir ou tirar notificações na tela, porque apesar de a gente criar o hábito de olhar toda hora para a tela, o fato de ter notificação estimula mais ainda esse ritual de checagem regular e faz com que a gente dificulte o controle sobre o uso, porque é convidativo, né? Convidativo para abrir, e a partir do momento que você abre o celular e entra no aplicativo, você tem mais chance de continuar por mais tempo e de dificultar o controle do uso. O fato de quando você estiver indo de um lugar para o outro, se transportando, ou dirigindo, ou estudando, você deixar o celular em outro ambiente, que não seja o ambiente que você está realizando essa atividade. Carregar ele em bolsa, em mala, ao invés de sempre ficar com ele na mão, também diminui esse excesso de uso. Colocar o celular em outro ambiente enquanto estiver estudando, criança, enquanto estiver fazendo uma atividade escolar, por exemplo, e ir reduzindo o uso de forma lenta e gradual, né? Como eu falei, não tem como tirar de uma vez, mas tem como você se planejar para cada dia usar um pouquinho menos, até chegar num uso que é tranquilo. E aí tem muita gente que me pergunta o que é esse uso permitido. A pediatria tem um limite de uso, né, que é estabelecido lá por eles, pela Sociedade de Pediatria, mas isso não significa, o tempo de uso não significa que é ou não viciado, é muito mais a relação que você tem com a tela do que o tempo de uso. Porque, como eu já expliquei, tem muita gente que passa muito tempo em contato com a tela, mas não tem uma relação de vício, não tem necessidade. Então, ela consegue ficar afastada naqueles momentos que ela não precisa de usar para trabalhar ou para estudar. Então, é muito mais a relação que você faz com o aparelho de uso compulsivo do que a quantidade de horas. Mas é lógico que a quantidade de horas estimula, aumenta a probabilidade de ter efeitos nocivos e vícios também. Então, é importante que se controle a quantidade de horas que você passa olhando as telas, principalmente o smartphone. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que de 0 a 2 anos é nada de telas. Eu sei que é difícil,
né? Para quem tem filho e está se perguntando como fazer isso, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 anos e um de 3, e eu sei que é tentador, que às vezes a gente só precisa de um pouco de paz para estudar, para trabalhar, para fazer uma atividade doméstica, e a gente não consegue muitas vezes quando a gente tem filho. Mas é possível entretê-los em outras atividades que não sejam o uso de tela. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda de 0 a 2 anos nada de tela, entre 2 e 6 anos de 1 a 2 horas por dia, entre 6 e 12 anos de 2 a 3 horas por dia, e de 12 a 18 anos de 3 a 4 horas ao dia no máximo, de uso não acadêmico, de uso para recreação. Se quiserem, depois eu passo a tabelinha direito, porque eu falei muito rápido, mas é porque esse não é o objetivo. O principal é estimular atividades que sejam incompatíveis com o uso, como esse contato com a natureza, esporte e outras atividades. Limitar o uso diário, e aí tem que ter regra mesmo pelos pais e pela escola, e criança precisa de limite mesmo. Em crianças e adolescentes, precisa ter um controle em relação ao conteúdo que elas estão consumindo, para evitar vários danos, inclusive a pedofilia, a exposição e etc., né? Isso é muito importante. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança só possa fazer uso de tela em ambientes em que os pais tenham acesso. Então, ao invés de fazer uso no quarto trancado, tem que sempre com a porta aberta, para que a hora que o pai quiser passar ali, ele possa dar uma olhadinha naquele conteúdo que está sendo consumido, principalmente conversar de forma bem aberta sobre os riscos existentes. Como eu falei, córtex pré-frontal de criança é subdesenvolvido, então elas não conseguem analisar esses riscos tão bem quanto nós adultos. Precisa ser informado que esses riscos existem, quais são e o que deve ser evitado de se postar em rede social, evitar de postar uniforme de escola, onde mora, nome de rua, todas essas coisas que possibilitam o sequestro, o assalto, a pedofilia também, evitar postar partes do corpo de quem é menor de 18 anos. Ter sempre zonas livres de tecnologia em casa. Então, a mesa de jantar, por exemplo, ser um ambiente em que todo mundo da casa tem um combinado de não usar celular, de não usar telas, deixar esses ambientes para estimular os contatos interpessoais, as conversas ali entre os familiares. E a modelação, especialmente em crianças, o que é modelação? É a imitação de comportamentos de adultos. Crianças aprendem com imitação, com exemplos, muito mais do que com o que elas leem ou aprendem na escola. Então, elas tendem a imitar comportamentos de adultos. E aí muitos pais reclamam que crianças estão usando muito telas, mas eles mesmos chegam em casa e durante o período que estão em casa, a maior parte do tempo eles estão na tela, estão no próprio celular, cada um ali no seu mundinho, e as crianças crescem observando esse comportamento e imitando. Essa é a principal forma de aprendizagem infantil, através de copiar comportamentos adultos. O que ajuda também, além de tudo isso, técnicas de relaxamento e de meditação, que te fazem voltar para uma capacidade de entrar em ócio e de não pensar e de tolerar o tédio e o vazio, sem precisar de pegar o celular o tempo todo quando você não está fazendo nada, entre aspas. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é um tipo de psicoterapia que tem muita evidência científica para tratamento de excesso de telas, de uso compulsivo de telas, de vício em telas, e principalmente, além de tudo isso que eu falei, identificar e tratar a comorbidade. Então, não adianta eu tratar um vício em smartphone numa pessoa que tem um outro transtorno psiquiátrico que não está sendo tratado, porque aí a eficácia do tratamento é muito menor, né? Então, eu tenho que tratar junto o transtorno de ansiedade, a depressão, o TDAH, o TEA, o TOC, o que seja, que esteja comórbido ali a esse vício ou esse uso excessivo de tela. Existe um grupo de medicações, os ISRS, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que aumenta a serotonina e faz o efeito contrário que o excesso da dopamina tem no córtex pré-frontal. Então, aumenta o controle do córtex pré-frontal, aumenta a funcionalidade, reduz a ansiedade, reduz sintomas de depressão, aumenta a sensação de calma e tranquilidade e diminui também sinais e sintomas de abstinência de telas. Então, não é um tratamento específico, não existe remédio para tratar o uso excessivo de telas, mas os ISRS, que são essa classe, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, a fluvoxamina, citalopram, escitalopram,
paroxetina, todos dessa classe, tem mais evidência científica para a gente usar para evitar o uso excessivo em quem tem mais risco, que são pessoas que já têm outros transtornos psiquiátricos, ou em quem já tem o vício para diminuir o uso. Então, essas foram as informações. E agora nós vamos abrir para perguntas, interações, dúvidas, questionamentos e reclamações. Todos são bem-vindos. Muito obrigada pela atenção. Esse é o meu Instagram e esses são os meus contatos para quem se interessar. Tem muitas informações sobre saúde mental em geral, todos esses assuntos, além desses outros assuntos diversos em relação à psiquiatria e à saúde mental. Muito obrigada. Galera, só para avisar, primeiramente agradecer, mas falar não saiam ainda, que tem um formulário de presença, então antes de saírem eu vou mandar aqui no chat. Quem não ficar até o final não vai ganhar recompensa. Não, a gente não mandou no começo por um motivo. Enfim, queria agradecer muito, muito legal a palestra, a gente já começou a receber feedback, todo mundo gostou bastante, eu aprendi um monte, fiquei até preocupada, né? Todas essas palestras eu sempre saio preocupada com alguma coisa. Eu vou mandar o formulário aqui no chat para vocês marcarem a presença, para poderem ganhar o certificado de participação. E agora eu vou passar a palavra para a Carol, que vai coordenar as perguntas. Obrigada, viu? O microfone é seu, Carol. Surgiu aqui uma pergunta no chat que foi... Carol, peraí só um minutinho. É que você está falando um pouco baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, ou então esse é o microfone que está mais afastado. Melhorou? Ótimo. Tá ótimo. Surgiu uma pergunta aqui no chat pedindo para você repetir o tempo de tela recomendado para cada idade. Depois, por favor. Eu vou fazer melhor, eu vou te enviar a tabela que a Sociedade Brasileira tem, porque aí se você envia para todo mundo, será que pode ser assim? Pode ser, a gente pode mandar por e-mail. Você tem a tabela com você agora? Porque, de repente, dá para mandar no chat também. Talvez seja mais fácil. Dá para mandar arquivos no chat, então, tipo, se você... Tá, eu vou mandar. Enquanto eu vou responder as outras perguntas, eu te mando aí agora. Tá ótimo. Outra pergunta aqui. O fato da dopamina agir no córtex pré-frontal poderia explicar o uso excessivo em adolescentes, já que seu córtex pré-frontal é imaturo e seu sistema de recompensa está amadurecido? Ai, desculpa, eu não consegui prestar atenção porque eu estou procurando a tabela. Sem problema. Vou ler de novo. O fato da dopamina agir no córtex pré-frontal poderia explicar o uso excessivo em adolescentes, já que seu córtex pré-frontal é imaturo e o seu sistema de recompensa está amadurecido? É que, na verdade, assim, como o córtex pré-frontal é imaturo, isso aumenta a impulsividade e diminui o controle em relação ao uso. Então, é muito mais fácil um adolescente ficar por mais horas do que o pretendido inicialmente e deixar de fazer uma atividade que é importante, que é produtiva, para ficar mais tempo em rede social. Porque o córtex pré-frontal controla a impulsividade e faz com que a gente evite a procrastinação, em prol de ter uma recompensa mais a longo prazo. E aí, como adolescentes têm cérebro mais imaturo, eles têm mais chance de ficar mais tempo nas telas e também mais chance de se viciar mais rapidamente por causa disso. Ele respondeu no chat, ele botou, entendi, obrigada. A próxima pergunta não sei se você falou sobre isso e perdi a informação, mas transtornos relacionados ao uso de tecnologia já existem em algum manual? Tipo, já é classificado no Brasil? A única coisa que é classificado no Brasil é o transtorno por uso de internet, que é o vício de internet, mas não é especificamente para smartphone ou para telas. O nome do transtorno é isso, transtorno por uso de internet, que está no DSM-5, é o novo manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Mas, como eu falei, tem muitas diferenças entre o vício de internet em si e o vício de internet através de smartphones. Então, cada país tem criado critérios diagnósticos para dependência de smartphone especificamente. O que não existe ainda no Brasil, o que a gente tem são escalas de rastreamento, mas não critérios diagnósticos. E uma outra pergunta aqui.
O costume de ler livros para regenerar esses sistemas de dopamina que foram afetados precisam ser necessariamente livros físicos? É melhor que sejam livros físicos, porque na hora que você está lendo o livro em tela, você tem mais chance de receber notificações que estimulam esse ritual de checagem. E aí diminui seu controle. É muito mais difícil de ter um controle sobre o uso quando você está lendo um livro digital, mas é só por esse motivo. Porque qualquer outra atividade em que você não esteja usando o celular o tempo todo é útil para diminuir o tempo de uso. Ô, B, vem aqui para você conhecer o pessoal. Já que você está interrompendo o tempo todo. Ele entrou para pegar uma história. O que você quer? Fala para o pessoal o que você quer. Uma história, eu quero duas histórias. Duas histórias, pode pegar, duas histórias. Muito fofo. Os livros deles ficam aqui no meu escritório. Muito fofo. Mais uma pergunta aqui, que foi feita pelo Guilherme. Ele disse que ele queria saber se o construto de burnout digital está ligado com tudo isso. Sim. Ó, acabei de enviar para a Carol, aí no WhatsApp, as recomendações do uso de tela. Já pode colocar aí no chat. O que é a síndrome de burnout? É uma síndrome por um estresse crônico e mais intenso que causa exaustão física e mental, principalmente por excesso de trabalho ou excesso de atividades. E o que acontece no cérebro de quem usa tela o tempo todo? Ele é hiperestimulado. O excesso de estímulos, o excesso de informação e a velocidade excessiva pela qual a gente consome informações é um dos fatores que desencadeia o estresse, consequentemente o burnout. Tem mais alguma pergunta? Porque se não tiver, eu tenho uma. Muitos elogios. E aqui uma pergunta. Quando falamos sobre estar atentos ao tempo de uso de telas e tomar cuidado com o abuso de telas, por exemplo, assistir televisão em família, interagindo, seria um uso de tela prejudicial ou não? O uso de tela interagindo é menos prejudicial, principalmente para criança e adolescente, porque além de você estar interagindo, você ainda está tendo controle sobre o conteúdo que a criança e o adolescente está consumindo ali pela rede social. Mas é claro que tem que dar preferência para atividades que não envolvam tela. Então, você pode ter um momento de uso de tela compartilhado, mas é ideal que tenham também outros momentos compartilhados que não sejam através de tela. Jogos de tabuleiro, por exemplo, são uma boa ideia de compartilhar os momentos que não sejam por meio de uma tela, de uma televisão ou de uma tela por outro mecanismo, né? Outra ferramenta. Júlia, pode falar a sua pergunta, que já foram todas aqui. Ah, que bom, então. Doutora Júlia, eu não sei se você já ouviu falar tem uma, eu já ouvi dizer, não sei até que ponto é fake news, mas tem uma teoria que fala que o celular está virando algo como um membro fantasma. Eles até fazem uma comparação com dirigir um carro, que você, depois de anos dirigindo, você se acostuma com o tamanho do carro e você meio que estende a sua própria percepção para o tamanho do carro. E hoje estão falando que o celular está virando como se fosse um membro fantasma, tanto que quando você não está com ele com você, segurando no seu bolso, você tipo, você não sai de casa, você sai de casa sem qualquer coisa, chave, carteira, mas não com o celular. E aí eu queria saber se você sabe dizer algo sobre isso. Tipo, por exemplo, eu posso estar com uma bolsa, com uma carteira, com tudo na minha bolsa, meu celular vai estar um na minha mão, no meu bolso, porque senão eu fico meio assim, sabe dizer, tipo, a parte neurológica disso, se é realmente uma teoria válida. Sim, inclusive isso que justifica alguns dos sintomas que eu falei, não sei se você reparou, naqueles sinais lá de alerta para vício, um deles é considerar o celular como uma parte do próprio corpo, e o outro é alucinação em relação ao celular. Então, a pessoa tem que ficar em contato o tempo todo, e quando ela não está em contato, ela sente a vibração, ou escuta o som, ou enxerga alguma coisa até sem existir esses estímulos. Então, fazem parte, inclusive, dos critérios de dependência em países que já têm a síndrome de dependência do smartphone como uma doença bem estabelecida.
E o que era o final da pergunta? Ah, o mecanismo O mecanismo pelo qual neurológico. acontece isso no cérebro. Tá. Eu vou te dar um exemplo primeiro falando de outros vícios para depois correlacionar. Quando uma pessoa é viciada em cocaína, por exemplo, existem associações, gatilhos que o cérebro associa ao uso da dopamina, ao uso da cocaína. Então, mesmo quando a pessoa não está usando a cocaína em si, quando ela está diante de um espelho que ela usa para cheirar, ela já começa a liberar dopamina no núcleo accumbens, como uma antecipação daquele prazer. Isso faz com que ela fique mais ávida ainda por aquilo ali. Então, a pessoa que é viciada em smartphone, quando ela pensa no smartphone, ela já começa a liberar de forma fásica a dopamina. Isso dá uma ânsia ainda maior para usar ou para ficar perto, para carregar o tempo todo. Era isso que você perguntou? Era exatamente isso. Muito obrigada. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode vir falar no microfone, se não à vontade. Bom, não tem mais nenhuma pergunta no chat. Queria agradecer em nome da equipe da Neuroliga. Foi uma palestra, assim, muito boa e é um tema muito presente no nosso cotidiano, né, hoje em dia. Então, poxa, muito, muito, muito obrigada por ter... Acho que surgiu uma dúvida. Alguém mandou, assim, uma dúvida no chat. Tá É o bom, Ramon. pode falar. Ainda tá tranquilo. Chegou Eu só tenho compromisso às 8, então eu tô tranquila aqui à disposição. Rolou uma pergunta aqui. Quando eu acordo muito sonolenta, costumo já abrir no Instagram por uns 5 minutos para dar aquela acordada. Além de, claro, uma solução seja dormir às horas adequadas para acordar bem, qual seria outra ação para não ter que acordar já em rede social? Tá. O que eu estimulo as pessoas a fazerem, e o que eu faço é deixar o celular a alguns metros de distância ali da minha cama, para que quando eu acorde, eu seja obrigada, entre aspas, a levantar para desligar o despertador. Isso já começa a ativar o corpo e a mente e faz com que eu desenvolva um planejamento de alguma atividade antes de pegar o celular. Então, ou eu faço um relaxamento corporal, alongamento do corpo, ou eu penso no planejamento para aquele dia, anoto as coisas que eu tenho para fazer naquele dia para dar um tempinho antes de pegar, e também é uma outra forma de acordar. Melhor coisa para ter um dia produtivo é colocar exercício físico na parte da manhã, se for possível, lógico, antes de começar as atividades, porque isso aumenta o metabolismo. Isso é muito melhor do que a rede social, porque vai aumentar a produtividade ao longo do dia. Então, talvez seria uma alternativa. Fazer um polichinelo em casa mesmo, um abdominal, antes de pegar o celular. Outra pergunta. Sabemos que as crianças não diferem a realidade daquilo que é virtual. Por isso, elas costumam imitar alguns comportamentos do que estão vendo. Existe alguma relação disso com o que foi dito nesta palestra? Poderia comentar? Claro. Elas não sabem, não têm a crítica necessária para saber que nem tudo que elas consomem na internet é verdade, e tudo que elas absorvem acaba se tornando a realidade delas. E é por isso que crianças que fazem uso excessivo de tela têm a tendência a ser mais agressiva e mais impulsiva, e têm uma menor capacidade de empatia. Então, eu acho que é por esse mecanismo também de não diferenciar tão bem o mundo virtual e o mundo real. Então, elas passam a achar que o mundo real tem que funcionar assim como no mundo virtual, de recompensas muito rápidas, muito instantâneas. Isso gera muita intolerância à frustração. Crianças ficam mais irritadas, principalmente quando são frustradas. Mais 2 perguntas feitas pela Gabriele. Ela disse que a primeira é que esse é um tema possível para o TCC que ela tem interesse. Então, quais seriam os melhores autores para ela começar a estudar melhor sobre?
A minha tese e a minha dissertação do mestrado e do doutorado. Fazer um pouco de... Não, mas é sério, porque aí na tese e na dissertação é meio que um resumo, e aí tem as referências as bibliográficas que eu usei. E aí você pode usar também, além da minha tese, da minha dissertação, as minhas referências bibliográficas, que são os principais autores que estudam isso no mundo. E a segunda pergunta, que é dela mesma, a Gabriela, ela disse que ela está tendo muita dificuldade para desapegar, que ela está viciada. Parece que ela usa para sempre impressionar as pessoas, pois sente a sensação de que elas estão esperando um stories meu. E estão em sofrimento psíquico, pois preciso estudar para o concurso. Quais os melhores caminhos para se desligar do virtual? Isso é muito interessante, né? Porque a gente acaba criando um avatar, que é um personagem, e a gente começa a depender de rede social para a construção da autoestima e validação externa. E, na verdade, a autoestima é uma coisa que tem que ser construída de dentro para fora e não de fora para dentro. E cada vez mais as pessoas estão baseando, construindo a autoestima social. O número de seguidores, quanto maior o meu engajamento, maior a minha autoestima. Só que isso é muito frágil, porque isso pode ser desconstruído rapidamente. E a autoestima que vem de dentro, que é construída de dentro para fora, ela não é abalada por fatores externos, por críticas, por cancelamentos em rede social, por perda de seguidores. Então, isso que ela falou, que eu até nem falei na aula, mas é um aspecto muito interessante, é essa necessidade de validação externa nas redes sociais. E de comparação também, né? As pessoas se comparam muito mais nas redes sociais do que na vida real, e gera também uma ilusão de que todo mundo está bem e a gente não. Na verdade, está todo mundo mal ou normal, e aí só expõe recortes da vida, né? É uma edição de recortes da vida são expostos ali na rede social. Então, quem está estudando para o concurso, eu aconselho você a pagar os aplicativos de redes sociais por um tempo. A Romana Novaes, não sei se vocês conhecem, é uma influencer que é médica e é casada com a Alok. Na época que ela estava no último período da faculdade de medicina, por ela ser muito ativa nas redes sociais, ela falou para os seguidores que ela ia dar um tempo, porque ela ia estudar para a prova de residência. Ela acabou fazendo especialização, mas enfim, ela pediu um tempo para os seguidores, porque ela ia sair do Instagram para estudar para as provas. Eu acho que essa é a melhor saída, porque enquanto está ali, é muito mais difícil de ter controle do que se você pagar de forma temporária. A Amanda perguntou aqui, disse que uma das coisas que vimos em aula foi que aqueles episódios de aprendizagem para crianças até certa idade não funcionam, porque dependemos do social para aprender. Qual seria a idade ideal para inserir esse tipo de conteúdo para de fato ajudar na aprendizagem? A pergunta é referente a séries infantis e televisão. Séries infantis que é? Séries infantis e TV. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Na verdade, eu não falei que não aprende, eu falei que aprende mais por imitação, mas tem vários outros métodos de aprendizagem. Que idade que é melhor para ensinar o quê? Isso eu não entendi. Ela perguntou qual seria a idade ideal para inserir esse tipo de conteúdo, para de fato ajudar na aprendizagem. E ela disse aqui que Esse conteúdo qual? de séries infantis e TV, é isso, Amanda? Ela disse que ela viu numa aula na faculdade, na PUC. E ela disse que é isso, que é esse conteúdo de séries infantis e televisão. Um conteúdo que gere aprendizagem? É que depende muito de aprendizagem de quê? O cérebro tem idades que favorecem aprendizagens em relação a conteúdos diferentes. Por exemplo, uma criança de 4 anos, igual o meu filho mais velho, não tem capacidade de abstração ainda, mas já tem capacidade de empatia. Então, depende de ensinar o quê? Se você está querendo ensinar empatia, pode ser com 4 anos. Se você está querendo ensinar abstração, 8 anos. Depende do conteúdo que você está querendo ensinar. Acho que eu que não entendi direito essa pergunta.
Ah, tá. De episódios para ajudar as crianças a aprenderem cor, objeto, abstração. Cor, objeto, aprende com qualquer idade, a partir de 2, 3 anos. Abstração já é um pouco mais para frente. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então, agora vamos encerrar. Queria muito agradecer a sua participação. A sua aula foi excelente. É um tema muito atual, então é um tema muito importante de ser falado, da gente entender melhor, entender os manejos, as consequências. É muito importante. A gente recebeu vários feedbacks já da galera amando o material. E queria avisar para quem ainda não preencheu um formulário, para preencher o formulário, para poder receber o certificado de hora complementar. E quem não conseguiu assistir a palestra, quem gostaria de ver de novo, a gente vai disponibilizar ela no nosso link do YouTube, no link da Neuroliga, nos próximos E dias. se vocês puderem também me disponibilizar a gravação, porque às vezes eu posso pegar algumas partes para recortar